Olá, seja bem-vindo ao Agro RS em Foco. O programa de hoje traz um alerta urgente para a nossa citricultura. A confirmação dos primeiros casos de greening aqui no Rio Grande do Sul, no município de Palmitinho, tem gerado grande preocupação em toda a cadeia produtiva gaúcha. Considerada a pior praga de frutas cítricas no mundo, essa doença bacteriana destrói pomares inteiros e não tem cura. Como proteger as nossas mais de 370 mil toneladas de produção anual de laranjas, bergamotas e limões? Quais são as medidas de contenção exigidas pela Secretaria da Agricultura e quais os sintomas o produtor deve monitorar? Para responder a essas perguntas, nós conversamos hoje com o Ricardo Felicetti, engenheiro agrônomo e diretor do Departamento de Defesa Vegetal da SEAP, que está presencialmente conosco aqui no estúdio, e virtualmente lá da cidade de Pelotas conversamos com o Roberto Pedroso, pesquisador em citricultura da Embrapa Clima Temperado. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui no Agro RS em Foco, e eu começo com o Ricardo Felicetti aqui da Secretaria da Agricultura. Ricardo, para que a gente contextualize, né, primeiramente dizendo para os nossos telespectadores, para os produtores que nos acompanham, de que nós estamos tratando afinal, o que é a greening e por que ela gera tanta preocupação. Ricardo, seja bem-vindo ao Agro RS em Foco. Perfeito, muito obrigado, Maurício, é uma satisfação estar aqui conversando com a TV Assembleia e realmente nós temos um desafio muito grande no Rio Grande do Sul frente à citricultura, além de todos os desafios que o produtor, o citricultor já se depara. Mas, de fato, o greening é a doença mais importante em nível mundial na citricultura, porque é uma doença que não tem cura. Ela afeta as plantas cítricas e é exclusivo das plantas cítricas, né? E causa a morte dessas plantas no decorrer do tempo, após a infecção. E até hoje, desde os anos 70, se trabalha com essa doença, onde foi descoberta na China. Não conseguimos ainda um manejo adequado, um tratamento para que se reverta uma infecção do greening, né? Então, se caracteriza por ramos que estão baixo desenvolvimento, plantas, folhas cloróticas, enfim, folhas que estão com um desenvolvimento irregular. E principalmente, esse é o principal detalhe da doença: os frutos ficam assimétricos, sem coloração adequada, sem sabor, e é isso que acarreta a doença, é uma questão comercial. Claro. Né? Os frutos ficam praticamente sem valor, né? E não se consegue colocar no mercado, não se consegue aproveitá-los de fato. Isso é um grande problema, importante destacar que não há risco para a saúde humana, nem para outras plantas. Importante. Né? Mas que pela questão comercial justamente inviabiliza em territórios onde a doença já se estabeleceu, há grandes prejuízos. Nós podemos citar aí os maiores territórios produtores de citros, que é São Paulo, que vem penando bastante em função da presença do greening, por causa da dificuldade do manejo, da dificuldade de impedir a infecção dos pomares e também da dificuldade do controle do inseto vetor. Ela é transmitida por um inseto e esse inseto hoje está presente em grandes partes aí do estado de São Paulo. Também na Flórida tivemos um grande impacto. Absurdo, né? Cerca de 90% da produção na Flórida, parece que num determinado intervalo de tempo, uma produção que era de 250 milhões de caixas de frutas cítricas foi reduzida a 16 milhões, né? Isso Exatamente. É uma coisa assustadora. E lá, inclusive, eles têm mais dinamismo. Eles tentaram tratamentos com antibióticos, tentaram algumas questões aí para reduzir tratamento térmico de mudas, para reverter a infecção e, infelizmente, não deu resultado, né? Portanto, hoje ainda se preconiza o trabalho de prevenção e de erradicação de plantas doentes, que é o que estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, nesse foco que foi detectado lá no meio alto Uruguai do estado, onde estamos atuando, tentando
evitar a disseminação da doença ao longo do nosso território. Muito bem. Roberto Pedroso, pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Então, por esses números aqui assustadores, né, essa redução absurda na Flórida, em São Paulo também uma erradicação de aproximadamente 60 mil toneladas, um número absurdo de plantas, né? Então, esse motivo comercial, Roberto, basicamente, é essa nossa preocupação. Enfim, por que os nossos produtores estão e os motivos para estarem, né, preocupados com a incidência da greening aqui no Rio Grande do Sul, Roberto? Bem-vindo ao Agro RS em Foco. Agradeço pelo convite de tratar tema tão importante em nome da Embrapa, né? Essa doença, o greening, também chamado de Huanglongbing, também chamado de HLB, ele é causado por uma bactéria do gênero Candidatus liberobacter, né? E transmitido por um psilídeo, um inseto, a Diaphorina citri. Essa doença, ela entrou no Brasil e na Flórida praticamente no mesmo ano, em 2004. E desde 2004 a gente vem acompanhando os estudos, tanto nos Estados Unidos quanto no estado de São Paulo. E levou 22 anos para chegar aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro foco, e a Secretaria da Agricultura está trabalhando efetivamente para que esse foco seja neutralizado e não haja disseminação da doença. De 2004, quando chegou no estado de São Paulo para cá, foram feitos inúmeros estudos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A Embrapa participou de muitos desses estudos. Só nos Estados Unidos foi investido, nesse período, $1 bilhão. Infelizmente, eles perderam a batalha. Aqui no Brasil, nós estamos enfrentando. Embora 50% das plantas do estado de São Paulo estejam contaminadas, boa parte delas seguem produzindo devido aos tratamentos utilizados, né? E as empresas citricultoras de São Paulo estão se deslocando para não só as áreas de produção, como as indústrias de suco, para outros estados, como principalmente Mato Grosso do Sul, Goiás, também Distrito Federal, e já tendo uma bagagem de conhecimento sobre a doença, principalmente no aspecto de fazer plantios com as mudas sadias, fazer um controle rigoroso dos psilídeos, né? Evitando a ocorrência de focos e a disseminação da doença, que são as principais práticas a serem adotadas aqui no Rio Grande do Sul também. Claro, perfeito. Então, tá aí, portanto, as primeiras explicações sobre o que é a greening de fato e como, né, ela afeta. A principal preocupação, é claro, comercial. Agora, ainda uma doença que, por esse intervalo de tempo em que nós permanecemos livres, né, aqui no Rio Grande do Sul, então, ela retorna e nós não temos ainda muitas informações. É claro, isso agora a gente começa a trabalhar com o tema e as entidades aí, né, a fornecer estudos que possam trazer respostas aí tanto aos produtores como aos consumidores. E aqui no centro de Porto Alegre, as pessoas que circulam nos arredores aqui da TV Assembleia, claro que na maioria consumidores das frutas, como todos nós gaúchos, né, consumidores no inverno aí da bergamota, da laranja, o limão para fazer suco, enfim, para usar na comida. E as pessoas, a gente foi para as ruas com a nossa repórter, a Raquel, para fazer um Fala Povo, e ela perguntou para as pessoas se alguém conhecia, né, que tipo de informações as pessoas tinham sobre o greening, e nós vamos conferir na tela agora, então, essa enquete aí feita pela Raquel. O greening é uma das doenças mais destrutivas da citricultura mundial e nos afeta muito mais do que a gente imagina. Mas então, será que as pessoas sabem o que ela é? Então me conta, tu gosta de comer frutas? Sim, todos os dias. E qual que é as que tu mais costuma comer? Maçã, banana, laranja, mamão. Adoro comer frutas.
Depende. Eu tenho um pouco de seletividade alimentar, mas eu como algumas específicas. Direto fruta. Qualquer fruta eu gosto. Adoro. E tu sabia que uma das causas das frutas estarem ficando mais caras no supermercado é por causa de uma doença nas árvores frutíferas? Não tinha conhecimento disso. Pois então, antes de eu te explicar por quê, por acaso tu sabe o que é o graining? Não faço a mínima ideia. Não, isso não. Não. Não sei. Não tenho nem ideia. Pois então, o graining é uma das doenças que mais afeta a citricultura mundial. E é por causa dela que algumas vezes as frutas podem ficar mais caras nos mercados. Quanto a isso, tu costuma pensar de onde vêm as frutas que compra no mercado? Eventualmente sim. Eu acredito que ele vem, as que eu compro, vem da agricultura familiar, vem de sítios aqui na volta da nossa cidade, aqui da zona rural, eu acredito que vem dali. Não. Então eu nunca percebi. Não sabia. Eu creio que se estão no mercado, passa por um controle de qualidade. Então eu não penso muito, né? E é isso por hoje. Volto com vocês aí no estúdio. Tá aí, portanto, né, as perguntas feitas pela Raquel para as pessoas consumidores, todos consumidores de frutas, e que, claro, não tem, né, Ricardo, essas informações ainda do porquê que as frutas podem ou talvez, né, possam futuramente aí sofrer um acréscimo no valor, se essa doença de fato acabar nos afetando. Agora, Ricardo, como é que foram identificados esses primeiros casos da graining e qual é a situação sanitária lá no município de Palmitinho, né, onde houve essas primeiras ocorrências? Perfeito, Maurício. O Estado do Rio Grande do Sul realiza monitoramentos sistemáticos desde o ingresso da doença aqui no país, desde 2004, né, onde nós percorremos todo o território do Estado, fazendo avaliações visuais e verificando se há sintomas compatíveis com a ocorrência da doença. E também fazemos capturas do inseto que transmite essa doença, que é a Diaphorina citri, como o pesquisador Roberto comentou, aonde a gente tem um indício do que pode acontecer em havendo a presença da bactéria, né? E num desses monitoramentos, um plano nacional que é realizado em conjunto com o Ministério da Agricultura, coordenado pelo Ministério da Agricultura, em que o Estado faz parte, e num desses monitoramentos, inclusive feito pelo Ministério da Agricultura, se constatou lá no município de Palmitinho um grupo de árvores num pomar doméstico que tinha sintomas característicos, enfim, e pela proximidade com Santa Catarina, que já tem o foco, já tem a doença praticamente estabelecida no estado, se optou em fazer uma coleta e fazer a amostragem, e no laudo laboratorial resultou positivo. A partir daí, então, entramos com um plano emergencial, né? Nós temos um plano que estabelece erradicações no foco, um raio de 500 metros, e um monitoramento consequente ao longo dos quilômetros concêntricos, né? Para que a gente consiga verificar se essa doença está se disseminando. Pela característica do local, pela situação em que encontramos, majoritariamente pomares domésticos, pomares que não há tratos culturais e especificamente que não há tratamento fitossanitário, não se usa defensivos para controlar, fica mais predisposta a uma disseminação. Então, entendemos que há um grau de risco maior ali na região em virtude de ser predominantemente pomares de quintais, de áreas domésticas, enfim, onde o pessoal naturalmente consome e não quer aplicar nenhum veneno, enfim, o que é muito salutar, né? Mas que acaba facilitando para a disseminação da doença. Portanto, essa região está sobre uma atenção majoritária. Estamos fazendo avaliações permanentes e estamos com as equipes permanentemente no local, trabalhando para diminuir esse risco da disseminação a outras regiões, especialmente os polos citrícolas do estado. Certo. Agora, Roberto, é muito curioso isso, até esse detalhe que o Ricardo trouxe para a conversa agora, de que esses primeiros casos foram identificados em pomares domésticos, onde também o uso de defensivos é feito de uma maneira diferente, né, dos grandes pomares, enfim.
E o Rio Grande do Sul, a gente observa no mapa que ele está cercado por outros estados. São Paulo já tem, a greening teve essa erradicação aí de milhares de plantas. Nós temos incidência também no Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso. E os países aqui na Argentina, enfim, nós estamos cercados de lugares que já, né, convivem com essa praga. E nós vinhamos até então permanecendo livres disso, que é um feito, né? Tu acha que isso tem a ver também com o uso de defensivos agrícolas, talvez, ou quais são os motivos pelos quais o Rio Grande do Sul, ele, apesar de estar ilhado aí, mas nós vínhamos livres até então dessa doença, Roberto? Durante 22 anos, ficamos isentos dessa doença, embora todos os vírus tivessem detectado. Inclusive, além do que você citou, o próprio Uruguai e Argentina, né? E os nossos viveristas e produtores de citros e até as instituições de pesquisa, né? A gente fundamentava esse isolamento em função do próprio ecossistema e sistema de cultivo dos citros aqui do Rio Grande do Sul. São quase a totalidade de propriedades familiares e, na volta dessas propriedades, normalmente mata, né? Então, esses pomares, eles têm uma proteção maior do que os grandes pomares empresariais de outros estados do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E, além disso, as condições do clima temperado minimizavam a multiplicação da diaforina cítrica, que é o vetor da doença. A gente sempre teve população menor desses insetos nos nossos pomares, enquanto eles haviam. Muitas das vezes acabavam morrendo no inverno. O outro ponto, a utilização do porta-enxerto trifoliata, que confere menor vigor à copa, né? E acabava também proferindo uma proteção às plantas. Infelizmente, ocorreu esse foco em planta de pomar doméstico, provavelmente mudas produzidas de forma clandestina, pela localização, provavelmente, de outros estados, né? E, dentro de todo esse cenário, a gente acredita que, pelo trabalho realizado pelos órgãos do Estado e federais, que nós vamos conseguir controlar o foco da doença. Esperamos que assim aconteça, mas são informações, né, que geram uma boa perspectiva e nos dão a esperança de que, né, essa doença é importante, considerada a mais devastadora das frutas cítricas a nível mundial, que a gente consiga enfrentar bem, né, Ricardo? Afinal de contas, a diaforina cítrica, que o Roberto citou aqui, é o psilídeo, o insetinho? É um inseto que ele caracteristicamente, ele se alimenta em plantas cítricas ou em plantas de murta, que é uma plantinha de arborização urbana muito utilizada, presente em Porto Alegre, presente em diversos espaços públicos, porque ela se adapta muito bem a essa questão de arborização urbana, mas ela hospeda esse inseto aí, a diaforina, né? E a diaforina, ao se alimentar de uma planta doente, ela adquire a bactéria e pode transmitir para outras. Hoje, São Paulo tem uma dificuldade muito grande no controle, chega a fazer 80 aplicações de inseticidas por ano, para que seja mais de quase 2 por semana, né, para que se consiga controlar a pressão de insetos da diaforina nas lavouras. Ao passo que, como o Dr. Roberto falou, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma condição diferenciada quanto a isso. Não são extensas lavouras, tem um componente ecológico no meio, que sempre nos colocou a população da diaforina em menores níveis, né? Mas é um sintoma de alerta, uma questão de alerta, assim, a presença da diaforina, uma vez que ela é a transmissora e pode disseminar, né, bastante, por isso que nós estamos constantemente fazendo um monitoramento dessa flutuação populacional para identificar onde estão as áreas de maior risco, né, e
tomar medidas preventivas nesse sentido. Mas a princípio, então, nesse primeiro momento, consideramos assim, a situação ela está restrita àquela região ali onde foram região de Palmitinho, né, a essas propriedades, onde foram identificados os primeiros casos. Sim, de certa forma não é uma surpresa aquela região aparecer com a questão do green. Primeiro pela condição de proximidade a Santa Catarina, né, que já tem a doença há uns 2 anos. Também pelo ingresso de mudas irregulares, como bem o doutor Roberto falou. Muitas mudas são produzidas sem o nível adequado de cuidado fitossanitário e isso acarreta problemas. Os produtores profissionais costumam não comprar, né, mudas com esse risco. Mas o nosso risco maior está justamente nos pomares domésticos, onde o pessoal não conhece, onde há um desconhecimento sobre a doença, sobre a situação de sanidade das mudas e acaba alçando mão de uma muda que está disponível no mercado, numa agropecuária, e isso pode acarretar a vinda de uma muda infectada aqui para o estado, como efetivamente calculamos que ia acontecer. Perfeito. Agora, antes de eu perguntar para o Roberto Pedroso, pesquisador, sobre os sintomas e as características, até para a gente prestar esse serviço, né, para quem nos acompanha, para o produtor que gostaria de saber como é que ele faz para identificar a presença da greening lá no seu pomar, eu quero aproveitar esse gancho, Ricardo, e para a gente concluir a respeito das regras sanitárias. Veja a importância, né, de se cumprir aí com as regras sanitárias. Olha o problema que isso pode acabar acarretando. Quais são as regras hoje da Secretaria de Agricultura para o trânsito e transporte de mudas, né, nas frutas cítricas? Perfeito. Como regras para a produção de mudas, essas mudas têm que estar em viveiros telados, com tela, a gente chama tela antiafídica, que são telas bem diminutas para não passar justamente o inseto vetor, né, junto das mudas. E a outra regra é a distância de pomares, pelo menos 200 metros, na distância de outros pomares que pode ser foco de uma contaminação. Para ingresso dessas mudas aqui no estado do Rio Grande do Sul ou para transitar qualquer outra unidade da federação, são exigidos os termos de conformidade, que é emitido por um responsável técnico, a inscrição no RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, e também a permissão de trânsito, que são documentos que avaliam a condição fitossanitária, atestam conforme laudos laboratoriais, dependendo da exigência, e aí atestam justamente que a planta está sã, está em condições de ser utilizada, né? Então, são basicamente 3 documentos que estabelecem esse critério, 3 exigências claras, que muitas vezes nós, pela questão o comércio local, uma condição de comercialização informalidade daqui a pouco informal, desse comércio, isso acarreta. A gente sabe que é um custo produzir uma muda nesse sentido, mas que tem toda a importância, afinal, a base da produção é a muda, né? No sentido de um pomar, numa citricultura, numa fruticultura em geral, a base é uma muda sadia, uma muda que venha ter condições de responder aos tratos culturais e desenvolver, fazer sua produção. E muitas vezes, pela questão de proximidade, preço, e até pelo interesse mais doméstico e não tão produtivo, né? Como se acontece nos quintais, nos pátios, nos pomares domésticos de sítios, enfim, se alça a mão de mudas que não estão nessa qualidade esperada e aí pode acarretar esse problema. Muito bem. Portanto, aí a importância dessas exigências aí da SEAP com relação ao trânsito e ao transporte de mudas. Agora, Roberto, o inseto, o vetor, né, da doença, o pselídeo, a diaforina cítrica, um insetinho de 2 a 3 milímetros, né, minúsculo, então, portanto, imagino que seja muito difícil ser identificado pelo produtor a partir do vetor. Talvez o cuidado maior, o monitoramento mais fácil do produtor fazer seja a partir do sintoma nas folhas e nas plantas. Então, o Ricardo já falou aqui dessa diferença de coloração, enfim, né? Quais são os primeiros sinais que devem acender o alerta aí para o produtor de frutas cítricas aqui no estado? Sim. Bom, os principais sintomas são manchas amarelas, irregulares e assimétricas nas folhas. Os ramos também ficam com as folhas todas. Os frutos deformados, pequenos e com maturação irregular.
A outra questão, mesmo o produtor familiar, ele é muito profissional. Ele conhece bem os insetos, né? E ele pode utilizar armadilhas, né? Essas armadilhas vão prender os insetos e ele vai conseguir fazer a identificação. A simples presença do psilídeo não significa que as plantas estão contaminadas. O próprio psilídeo pode não estar contaminado. Perfeito. Ele só se contamina quando ele se alimenta de uma planta doente. Por isso é a importância de que no estado nós consigamos evitar, controlar os focos, que a gente nunca tenha os focos, como ocorria no passado, para que a gente jamais tenha essa doença. E nesse ponto eu destaco a importância de se utilizar, como o Ricardo comentou, mudas de qualidade. Perfeito. Produzidas em viveiros de ambiente protegido, onde não existe o risco da existência da doença. Muito bem, informações ricas e importantíssimas aí para os nossos citricultores. E com isso, Roberto, te agradeço mais uma vez, obrigado, parabéns pelas informações, pela participação, obrigado pela presença aqui no Agro RS em Foco. Eu que agradeço, sempre à disposição. Maravilha, portanto, Roberto Pedroso, pesquisador da SEAPRA aqui no Temperado, e conosco no estúdio aqui o Ricardo, também Ricardo Felicetti, engenheiro agrônomo da SEAP. Ricardo, da mesma forma, excelentes informações, excelente e importante a tua participação. Muito obrigado por participar conosco aqui no programa. Nós que agradecemos, sempre importantíssimo o apoio da divulgação, né, nesses trabalhos, e permanecemos à disposição. Então, o Agro RS em Foco de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Ricardo e o Roberto, e a você que nos acompanha, seja pelos nossos canais digitais ou pela TV Assembleia. Muito obrigado pela tua companhia e até a próxima edição.